Vamos lá fazer mais uma questão do PAIS UNB 2024. Dessa vez uma questão que trata sobre o assunto de ondulatória, envolve também o tema acústica. A intensidade sonora emitida por uma orquestra ao interpretar durante 30 minutos uma peça que se repete de forma cíclica pode ser representada em decibéis pela expressão. E aqui a gente tem uma expressão, né, que ela tem a sua dependência de uma função cosseno, tá, cujo argumento depende do tempo. Então a gente vê, né, como ele próprio fala aqui no enunciado, que a peça, né, a intensidade sonora na peça se repete de forma cíclica. Isso é dado justamente pelo fato de a gente ter essa função que é cíclica, né, que oscila com um determinado período, dado por essa função cosseno aqui dentro da função. Tá? Então, a intensidade sonora como função do tempo é dado por 80 decibéis, né, menos 20 decibéis vezes essa função cosseno, cujo argumento é π vezes o tempo, tá? O tempo dado em minutos, tá? Como está dito aqui, dividido por 4. Tá? Π dividido por 4 é 45 graus, né? Se a gente passar de radianos para graus, né? Então a gente vai ter essa função que depende do tempo e o tempo vai estar multiplicando 45 graus, né? E a gente vai ter uma oscilação da intensidade sonora ao longo do tempo, tá? Em que t é maior ou igual a 0, menor ou igual a 30 e é o tempo em minutos. Tá? Com base nessas informações, julgue o item 45 e assinale a opção correta no item 46, que é uma questão de múltipla escolha. Ok? Então, para a gente julgar essas duas questões, a gente tem que fazer um estudo dessa função. Ok? Se a gente fizer um estudo um pouco mais detalhado dessa função, a gente consegue responder com facilidade as questões 45 e 46. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu coloquei, tá, alguns valores de tempo, né, começando no tempo zero e aí passando de minuto a minuto para ver qual é a resposta, né, qual é o resultado dessa função ao longo da passagem dos minutos, tá certo? Então, a tabela é essa aqui. Eu comecei, né, com valores do tempo, primeiro inicialmente, né, 0 minutos. Então, quando eu tiver 0 minutos, o que é que vai acontecer, né? Em 0 minutos eu vou ter que colocar aqui no lugar do t, ter que colocar 0. Então, quando eu multiplicar 0 por π sobre 4, tá? Eu vou ter exatamente cosseno de 0. Cosseno de 0, a gente sabe que é 1. Então, vou ficar com 20 vezes 1, que é 20. A função vai ser dada por 80 menos 20, que é exatamente 60 decibéis. Okay? E a gente pode fazer essas substituições do tempo em minutos, né, para alguns valores, só para a gente ver como é que é o comportamento dessa função. Mas antes de a gente fazer isso, a gente conseguiria já ter uma boa noção de qual seria a resposta das questões, né, que vão ser perguntadas em seguida, se a gente soubesse isso daqui que eu destaquei, tá certo? Sem precisar substituir os valores de tempo, né? Se a gente soubesse que uma função cosseno, qualquer que seja o argumento, né, dessa função, vai variar entre dois valores extremos. O valor mais alto de uma função que uma função cosseno pode assumir é o valor 1, tá certo? Que é justamente o valor que eu substituí, né, agora colocando t igual a 0. Né? Quando eu coloco t igual a 0, eu vou ter cosseno de 0, que é 1. Então, esse aqui é o maior valor que a função cosseno pode assumir. E qual o menor valor que uma função cosseno de um argumento qualquer θ pode assumir? Exatamente menos 1. E esse valor menos 1, a função cosseno vai assumir exatamente quando eu tiver no ângulo, né, no argumento π, que equivale, né, em graus a 180 graus, tá certo? Então, eu vou ter o maior valor da função cosseno quando eu tiver um argumento que ele é 0, tá? Acontece aqui exatamente no tempo inicial, tempo igual a 0, e eu vou ter o menor valor da minha função cosseno quando eu tiver um argumento que ele vale π, ou seja, 180 graus, tá certo? E aí, já tendo uma noção desses resultados aqui, né, para a função cosseno, do maior valor e do menor valor, eu já consigo saber qual vai ser o resultado para a maior intensidade sonora na peça, ou seja, o maior valor para a função D,
e qual vai ser o menor valor de intensidade sonora da peça, ou seja, o menor valor para a função D. Por quê? Eu sei que cosseno está multiplicando aqui um número negativo, menos 20, tá certo? Então, como a função cosseno vai variar entre 1 e menos 1, então o menor valor que esse termo aqui vai ter vai ser quando o cosseno for igual a 1. Porque quando for igual a 1, multiplicado por um número que está negativo, né, que é negativo aqui na frente, então eu vou ter a maior subtração possível. Tá? Isso vai acontecer o quê? Isso vai acontecer quando eu tiver cosseno de zero. Isso acontece no tempo t igual a zero. Tempo t igual a zero, vou ter cosseno de zero vai dar 1 e eu vou ter uma subtração de menos 20. Então vai ficar 80 menos 20, a minha intensidade sonora vai ser 60 decibéis. Tá? Vai ser a menor intensidade sonora que eu vou ter ao longo dessa função. Ok? Qual vai ser a maior? A maior vai ser justamente no outro extremo, né? Quando eu tiver o menor valor possível para a função cosseno. Que isso vai acontecer quando eu tenho um argumento π, 180 graus. Tá? E aí, quando eu substituir aqui, né, no lugar da minha função cosseno, quando eu estou no argumento π, substituir menos 1, eu vou ter menos 20 vezes menos 1, vai ter o jogo de sinal, eu vou ficar com valor positivo e o 20 vai ficar somando 80. Né? Então vai ficar 80 mais 20, eu vou ter exatamente 100 decibéis. Tá? E aqui eu fiz a tabela, né, para a gente ver o ciclo completo dessa função. Tá? Você vai começar numa intensidade sonora de 60 decibéis e aqui eu vou variando, somando, né, π sobre 4, tá? De um intervalo para o outro, ou seja, de um minuto para o outro eu vou estar, né, se você analisar aqui o argumento do cosseno, de um minuto para o outro eu vou estar somando π sobre 4 no meu argumento, que é 45 graus, né, se a gente converter para graus, tá certo? Então o que vai acontecer é que no tempo t igual a zero, a minha intensidade sonora é 60 decibéis, em π sobre 4, 65,86, π sobre 2, 80, aqui eu cheguei em 90 graus, né? 80, 3π sobre 4, 94,14 decibéis, π, cheguei em 180 graus, vou ter a maior intensidade possível, tá? Que é quando eu chego, né, no valor do meu cosseno de π vai dar menos 1, vou ter uma intensidade sonora de 100 decibéis. E aí vou começar a diminuir para voltar para o valor inicial. Né? 5π sobre 4, 94,14. 3π sobre 2 vai dar 80 decibéis, né? Voltando aqui o que eu tinha, né, para π sobre 2. 7π sobre 4, 65,86 decibéis. E finalmente, voltando, né, para o meu ponto inicial, fechando o ciclo, saindo de zero e completando, né, uma volta completa, né, num ciclo trigonométrico, que seria voltando para 2π, e aí eu encerro o meu ciclo voltando para a intensidade sonora do início, que é 60 decibéis, tá certo? Então, claramente aqui eu consigo ver que eu completo um ciclo quando eu tenho 8 minutos, né, de peça. Tá? Depois de 8 minutos da peça eu volto à intensidade inicial e aí vou começar o ciclo novamente, né? Mais 8 minutos desses valores aqui. Tá? Isso aí, de acordo com como diz, né, o enunciado, vai se repetindo de maneira cíclica. Eu também consigo ver, né, analisando a função cosseno, que o maior valor que eu vou ter, né, de intensidade sonora vai ser no minuto 4, tá, da peça. E, claro, né, para esse ciclo, aí a gente vai ter que analisar para os outros ciclos qual seria o tempo. Né? Mas a primeira vez que eu tenho a intensidade máxima vai ser com 4 minutos, 100 decibéis. E a intensidade mínima, tá? Já no início da peça eu começo com a intensidade mínima e ela vai se repetir no minuto 8, tá? Que seria os 60 decibéis. E aí com isso a gente consegue responder os itens, tá? Que foram colocados para essa questão. Aqui está o gráfico, tá? Graficamente, essa função, né? A função aqui da intensidade sonora ao longo dessa peça, a gente começa na intensidade mínima, né? 60 decibéis, e aí a gente vai variar, né? De acordo com essa função cosseno, né? Vai aumentar até o máximo 100, né? Que vai acontecer no quarto minuto, depois vai começar a diminuir e volta para a intensidade no início, no
oitavo minuto, tá? E aí do oitavo minuto em seguida vai se repetir tudo de novo, né? Até o minuto 16 e assim sucessivamente, tá? Então, o que é que pergunta, né? Na situação apresentada, a orquestra emite uma intensidade sonora máxima igual a 80 decibéis. A gente viu que não é, né? Tá? 80 decibéis seria a intensidade média ao longo da peça, mas a intensidade máxima é 100 decibéis, né? Então, a questão 45 está errada. Para a orquestra completar um ciclo sonoro no intervalo de tempo da peça, são necessários. E a gente também calculou, né? Ele quer saber quanto vai demorar para eu completar um ciclo sonoro. Um ciclo é um intervalo de tempo que demora para que a oscilação ela se repita de novo, né? E a gente analisando tanto o gráfico como aquela tabela, a gente vê que o ciclo demora 8 minutos para se completar e aí ele se repete novamente. Então, para a orquestra completar um ciclo sonoro no intervalo de tempo da peça, são necessários 8 minutos. O gabarito da questão 46 é a letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.